Blumenau é uma cidade forte, a terceira maior cidade do estado e um dos principais polos econômicos e culturais de Santa Catarina. Você sabia que no passado seu território era muito maior, englobando cidades como Gaspar, Pomerode, Timbó, Indaial e indo ao oeste até Curitibanos. Imagine qual seria a importância econômica e política da cidade se seu território nunca tivesse sido reduzido. Mas esta não é a Blumenau que conhecemos. Uma decisão foi tomada e mudou para sempre os rumos da nossa cidade. A história de Blumenau começou com a imigração. Entre os anos de 1850 e 1890, milhares de imigrantes vindos de diversos países da Europa, principalmente da Alemanha, ocuparam o Vale do Itajaí. A cidade cresceu rápido, se tornou um dos maiores municípios de Santa Catarina, com um território que ultrapassava 10.000 km² e abrangia diversas colônias. Na década de 1930, o Brasil passava por um forte processo de nacionalização liderado pelo governo Getúlio Vargas. O objetivo era integrar culturalmente regiões onde a influência estrangeira ainda era predominante. E Blumenau, com sua população de descendência alemã e suas raízes culturais europeias, era vista como um problema para esse projeto nacionalista. Além disso, Blumenau tinha uma grande influência política. Nas eleições de 1933, o município rejeitou os candidatos apoiados pelo governo federal. Isso incomodou Aristiliano Ramos, interventor estadual nomeado pelo governo Vargas, que decidiu retalhar a cidade de maneira drástica. Em fevereiro de 1934, Aristiliano assinou um decreto que desmembrava Blumenau, criando os municípios de Gaspar, Indaial, Timbó e Dalbergia, atual Ibirama. A justificativa era administrativa, mas a população sabia que a motivação era política. O objetivo era reduzir a força eleitoral da cidade, fragmentando seu território e diminuindo sua influência no estado. Mas os blumenauenses ainda tinham esperança. O interventor havia prometido que a decisão só seria tomada após um plebiscito ouvindo a população. Mas ele não cumpriu o combinado. O decreto foi assinado sem qualquer consulta e Blumenau foi simplesmente dividida. E foi nesse momento que a revolta tomou forma. Uma comissão de representantes de Blumenau foi enviada a Florianópolis para tentar reverter a decisão, mas o governo se recusou a recebê-los. Diante da indiferença das autoridades, a cidade começou a se mobilizar. Os principais jornais de Blumenau, o Waldesblatt, o Cidade de Blumenau e o Blumenauer Zeitung, se uniram e lançaram uma campanha contra o desmembramento. Eles enviaram telegramas para o general Flores da Cunha, interventor do Rio Grande do Sul, que tinha influência em Santa Catarina e boa relação com Getúlio Vargas. Além disso, buscaram apoio na imprensa nacional, enviando mensagens ao diretor do jornal O Globo no Rio de Janeiro. Mas nada disso foi suficiente. A população percebeu que, se quisesse ser ouvida, precisaria agir. No dia 22 de fevereiro de 1934, a revolta tomou as ruas. O comércio fechou as portas e a população saiu em manifestação pelo centro da cidade. Carregavam cartas e faixas com mensagens como: "Viva Blumenau unido! Amônia é Blumenau! Amônia não quer ser independente!" e "Morram os traidores de Blumenau!" Era uma demonstração clara de que Blumenau não aceitava a fragmentação imposta pelo governo. Diante da crescente insatisfação, o governo agiu. O então prefeito Jacob Schmidt foi exonerado do cargo. E para substituí-lo, Ramos nomeou o capitão Antônio Martins dos Santos da Força Pública do Estado, garantindo que a cidade estivesse sob controle do governo estadual. E apesar da resistência, o governo não voltou atrás.
a divisão do território se consolidou, criando com o tempo 36 municípios e reduzindo a área de Blumenau para cerca de 519 km². O episódio ficou conhecido como Movimento Blumenau Unido. Entre os líderes que se destacaram estava Amadeu da Luz, juiz da comarca e filho do ex-governador Hercílio Luz. Houve até preparação para uma reação armada, mas os líderes do movimento decidiram evitar o conflito, temendo um derramamento de sangue. Blumenau perdeu território, mas a sua identidade permaneceu intacta. O movimento não conseguiu impedir o desmembramento da cidade, mas deixou uma marca profunda na história. Ele provou que Blumenau era mais do que um território. Era uma comunidade unida, forte e disposta a lutar por sua identidade.